Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Como é gostoso estar aqui na casa do Pai para louvar e engrandecer o nome dele. Amém. Davi disse: uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a tua formosura e aprender no teu templo. Glória a Deus. Estamos num tema muito gostoso esse mês, que é a verdade te liberta. O que tem te aprisionado nesses últimos dias? O que tem deixado você angustiado, deixado você sem dormir? Mas diga para você mesmo: eu não sou escravo, eu sou servo. Porque tem diferença de escravo e servo. Nós somos servos do Senhor. E eu quero ler aqui com vocês uma passagem muito conhecida, todos já viram, que é João 8,32. Pode colocar aqui, por favor? João 8,32, que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas vamos ler a partir do versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí depois Jesus completa: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu aprendo que é uma consequência, porque se eu estiver permanecido no Senhor, se eu permanecer no Senhor e na palavra dele, eu vou ser discípulo de Jesus. E quando eu permaneço no Senhor, aí eu vou conhecer o Senhor, porque não tem como eu não permanecer e conhecer. Por acaso, quando você conhece uma pessoa, você vê uma pessoa, vamos supor, você vai trabalhar no trabalho, você vai hoje pela primeira vez numa empresa, você foi contratado. Você conhece o seu patrão porque ele te entrevistou. Mas os funcionários você não conhece. Você não conhece ele. Você não sabe como ele pensa, como ele fala, você não sabe as atitudes dele, o caráter dele. Mas no decorrer dos dias, dos meses e dos anos, você vai conhecer a pessoa. E é assim com Jesus. Nós temos que permanecer, e nós aqui estamos permanente em conhecer o Senhor. Por isso estamos aqui para aprender muito mais. E a verdade, ela liberta. Então eu não posso ser escravo do pecado. Olha o que fala aqui na palavra, no verso 34. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete um pecado é servo do pecado. Em outras traduções diz que é escravo do pecado. Mas que tipo de pecado? Muitas vezes, devido às aflições, devido às angústias, devido à falta de perdão, nós pecamos. Uma pessoa te magoou e você não libera perdão, e você acaba criando uma raiz de amargura dentro do teu coração. Isto Jesus não se agrada, porque Pedro disse uma vez para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Pedro foi muito generoso em falar isso, mas Jesus disse: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E Pedro era um homem muito colérico, né? Um homem muito, ele
ele pega a espada e vai, puxa, corta a orelha de Malco, é o primeiro a falar, é o primeiro a ficar nervoso, mas quando ele conheceu verdadeiramente Jesus, ele foi um grande servo do Senhor. Ele foi um grande servo do Senhor, que lá em Atos dos Apóstolos, ele que levantou e falou, defendendo os 120 discípulos ali, e de repente ali, mais de 3.000 almas foram salvas, foram libertas pela palavra do Senhor. Então a verdade, ela liberta. A verdade é a palavra. E como é que nós sabemos que a verdade é a palavra? Coloca aí, por favor, João 17. João 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus aqui está orando para os seus discípulos, porque Jesus já estava prestes a cumprir a sua missão, terminar a sua missão aqui na terra, e ele orou para os discípulos, e ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos promessas do Senhor. E o que é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, aí fora as pessoas falam: todos os caminhos levam a Deus. Não, somente em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E quando nós estamos com o Senhor, buscando no Senhor, nós temos a vida, nós temos a certeza da salvação, nós temos a esperança, porque a esperança ela nunca morre. A esperança ela nunca morre. E por que eu falo que a esperança nunca morre? Aquele ladrão da cruz estava ali crucificado junto com Jesus e o outro ladrão, e um falou assim: tu és o Filho de Deus, então salva a você e a nós também. Aí o outro ladrão disse: como pode dizer isso? Ele não tem culpa nenhuma, nós que somos culpados. Aí ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, aquele ladrão era eu e você, que não tinha esperança nenhuma. Ele não tinha esperança nenhuma. Mas aí Jesus não só lembrou dele, mas disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Quando nós temos a esperança em Cristo, nós vamos receber muito mais daquilo que pedimos ao Senhor. E a verdade, ela nos renova. A verdade, ela nos renova. Em Romanos, no capítulo 12, vamos ler Romanos, no capítulo 12. Aleluia. Romanos 12, verso 1 em diante. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós temos que sempre nos renovar mais e mais, porque olha o que fala aqui no verso 2: e não sedes conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que nós a cada dia nos renovamos. A cada dia nós temos que sempre nos renovar, buscar, porque as bênçãos
que nós recebemos o ano passado, ficou ano passado. Nós estamos desfrutando, mas nós temos que sempre buscar e buscar. Em Oséias 3 disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós temos que sempre conhecer ao Senhor, sempre, porque a palavra nos renova a cada dia. Eu me lembro quando eu me converti, eu era uma pessoa que gostava muito de jogar bilhar no bar, tomar algumas coisas no bar, jogar e beber. E aí uma serva do Senhor me chamou para ir para a igreja. Eu lembro até o tema: campanha das causas impossíveis. Se para você está difícil, se para você é impossível, Jesus, Ele tem o melhor para você. Ele torna possível aquilo que você precisa. E eu estava ali, e ela me chamou, ela mais o esposo dela, e aí falei: eu vou, mas acabei não indo. Aí fui para o bar, porque quando nós somos escravos do pecado, o adversário quer impedir de tudo para você não ser abençoado. Quando você vai receber uma bênção, pode ter certeza, vai ter situações para você até desanimar, vai ter situações que até a tua parentela vai te criticar, mas, como diz a palavra, não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. E aí eu não fui aquele dia para a igreja, aí eu fui para o bar, e por incrível que pareça, esse casal passou de frente ao bar que eu estava. Na hora que eu olhei aquele casal, eu fiquei com vergonha, abaixei a cabeça. Ali Deus estava trabalhando na minha vida, já moldando a minha vida. Aí não fui. Aí na outra semana eu fui, eu tinha ido uma vez com meu pai lá em Brasília, quando nós viajamos, mas aqui em São Paulo eu nunca tinha ido. Eu fui, achei muito gostoso. Aí quando eu fui na sexta-feira, toda sexta-feira era dia de eu ir para o bar, era ponto de encontro. Quando eu cheguei naquele dia, aí fui jogar bilhar. Lembro que eu peguei 3 fichas para jogar. Na hora que eu olhei assim, eu me lembrei: meu Deus, ontem eu fui para a igreja e hoje eu estou aqui jogando. Irmãos, eu peguei aquelas bolas de bilhar, pus naquela caçapa, peguei a cerveja, joguei na pia. Meu cunhado: o que foi? Eu falei: não estou indo embora. Pô, por quê? Não estou com vontade. Fui para casa. No dia seguinte, e graças a Deus estamos aqui até hoje, louvando ao Senhor, passando lutas, mas vitórias também, porque, como diz a palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu me lembro que um servo do Senhor, um vizinho meu, estava ali no culto de ação de graça, e ali de casa estava ouvindo. Um homem de Deus estava ali. Ele tinha passado um problema de saúde, mas através daquela casa, daqueles louvores, eu estou aqui, porque Deus, Ele nos convida para servi-lo. Por isso que eu falo, servo é melhor que escravo, porque o servo, ele tem a decisão de escolher em fazer o certo ou o errado, mas o escravo, ele precisa de ajuda. O escravo, ele não tem força sozinho, mas se ele buscar em Jesus, se ele buscar na verdade, com pouca força, ele vai dizer: Senhor, me ajuda. O que fala lá em Jeremias 33:3: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Então basta nós clamarmos ao Senhor, e
e Deus tem o melhor para nós. Deus, Ele nos formou para adorá-lo a Ele. Deus nos formou, nos criou para adorá-lo. Adão e Eva pecaram, mas de lá para cá, Deus sempre procurou em amar a humanidade. Em João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos que buscar a vida eterna. O pastor ministrou domingo passado: quem pode morar no alto monte? Quem pode ser cidadão do céu? E lá está escrito o passo a passo. É fácil? Não é fácil, porque nós somos pecadores, mas nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Se eu pecar, eu tenho que pecar por acidente, porque quando você peca, quando você fala mal de alguém, se você ficou triste com aquilo, pode ter certeza, Deus está moldando o teu caráter para você se redimir. Se você de repente falou mal de alguém, ou de repente você fez coisa errada, se você pedir perdão para Deus e não fazer mais, Deus, Ele é poderoso, porque a verdade, ela liberta. Certa vez Jesus estava indo para o tanque de Betesda, e ali tinha um paralítico que estava há 38 anos ali em frente àquela piscina ali. E a Bíblia diz que de tempo em tempo um certo anjo movia as águas, e o primeiro que pulava ali era curado. Só que aquele homem era paralítico. E aí Jesus disse: queres ficação? Aí aquele homem olhou, não olhou para a palavra que Jesus disse, ele olhou para a dificuldade. E nós não temos que olhar para a dificuldade, nós temos que olhar para Jesus, o que a palavra de Deus disse. Eu tenho que falar o que a palavra de Deus disse, eu tenho que viver o que a palavra de Deus manda eu viver. E aquele homem disse: Senhor, mas toda vez que eu vou tentar ir mergulhar, vem um outro antes de mim e vai. Aí Jesus, pela misericórdia, diz: levanta, toma tua cama e anda. Porque Jesus, Ele é misericordioso. Jesus, Ele é misericordioso. Ele ama a mim e ama a você. Jesus jamais desistiu de mim e de você. Pedro, depois que negou a Jesus, e aconteceu tudo aquilo que ele queria voltar às velhas práticas, a pescar. Aí Jesus apareceu lá na praia, e Pedro estava com os discípulos lá pescando de novo. Aí Jesus disse lá na praia: lança para a direita. Aí eles lançaram para a direita, e os peixes eles pescaram. Na hora que Pedro viu, ele lembrou: é o Senhor. Aí ele foi até Jesus. Antes disso, Jesus disse: tem alguma coisa aí para comer? Aí Pedro, quando viu que era Jesus, e foi até a praia. Quando Jesus chegou na praia, já tinha peixe assado e tinha pão, porque Jesus, Ele sempre dá o pão de cada dia para mim e para você. Quando você chega até Jesus, Ele te alimenta, porque a verdade, a palavra, ela nos alimenta. Por isso estamos aqui, a cada dia estamos nos alimentando da palavra de Deus. Mas para quê? É para somente guardar? Não, é para nós vivenciarmos, para nós vivermos e levar para outras pessoas o que nós aprendemos. Quando você come um bolo gostoso ou alguma coisa gostosa, o que você fala? Você fala para outra pessoa: eu comi certo bolo, certa torta, nossa, maravilha.
Eu me lembro quando eu fui lá na hamburgueria do GG. Que maravilha. Eu até falei para ele, nem Salomão com toda a sua glória comeu esse lanche aqui. Aí foi eu, a Jeane e as minhas filhas, a Bruna e a Luísa, fomos lá. Que maravilha. Saí de lá como um rei mesmo. Aí falei para o meu filho, vamos lá. Ah, vamos lá, pai, vamos lá. Só que não deu certo ainda, mas nós vamos. Por quê? Achei gostoso. E quando nós aprendemos de Deus coisas gostosas, nós temos prazer em levar para outras pessoas. Não temos que ficar ali guardado as 7 chaves. Não temos. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu tinha vergonha de pegar a Bíblia e sair na rua. Eu olhava assim para o portão, olhava para um lado para o outro, saía. Hoje não. Graças a Deus, Deus me libertou. Por quê? Porque servir a Deus é a coisa mais gostosa deste mundo. E nós temos que sempre falar do amor de Deus. Temos que sempre viver na verdade. Agora, é claro que, como eu falei, é fácil, todo dia nós pecamos, mas a cada dia nós temos que ser moldados a cada dia. Quando eu fui para o encontro, como servo do Senhor, como servo ali, nunca vou esquecer dessa cena. Talvez não vou aguentar falar, mas foi bênção. O pastor Moisés estava ali ministrando sobre a família. Não teve ninguém que não chorou. Como servo de Deus, nós vamos servir aqueles encontristas. Mas quando nós servimos ali, Deus também nos alimenta. Então, quando nós somos servos, nós também somos alimentados. E Deus, Ele nos alegra. Então, diga para você mesmo, diga para o seu irmão, alegre-se. Alegre-se que você é mais que vencedor. A pastora ministrou hoje de manhã, nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em Romanos 8, nós somos mais que vencedores. Não deixe o adversário roubar a tua alegria. Não deixe o adversário roubar aquilo que você tem de melhor, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Não deixe o adversário roubar a tua alegria, a tua promessa. Porque quando as pessoas é escravo, ela fica com depressão. E depressão significa viver no passado. Ah, eu era assim, se eu tivesse 20 anos atrás, hoje, se eu tivesse a minha mente hoje, se eu tivesse a minha mente hoje, o que eu fazia há 20 anos atrás, eu fazia diferente. Então muitas vezes as pessoas olham o passado, eu perdi tempo, eu não fiz faculdade, eu deveria ter feito coisa melhor. Passado é passado, já passou, vive daqui para frente. E tem outras pessoas que ficam ansiosas com o futuro. Nós temos que fazer o quê? Viver o presente. O presente é presente que Deus nos deu. Viver o presente. Nós temos que fazer sim, planejar o futuro. Você tem que planejar, daqui a 6 meses eu quero comprar um carro, daqui a 1 ano eu quero terminar a faculdade. Você tem que planejar, isso é bênção, mas não ficar ansioso, porque o teu coração tem que estar puro, tem que estar liberto. A liberdade não está no exterior, está aqui dentro, está na consciência. Renovai as vossas mentes. A mente tem que estar renovada. Então a verdade, ela faz isso. A palavra, ela faz isso. Mas enquanto você não recebeu a bênção, louve ao Senhor. Igual a Cassiane canta, se está triste, louve, se está chorando, louve, se está alegre, louve ao Senhor, porque quando nós louvamos ao Senhor, as bênçãos vêm,
E onde está escrito isso, irmão Edilson? Lê lá em 2 Crônicas 20, quando Josafá teve uma notícia que 3 exércitos estavam ali indo de encontro o reino dele. Ele chamou o povo para jejuar e orar, para se consagrar. E aí de repente ele relatou todos os problemas que vinham acontecendo. Ele disse: Senhor, eu não tenho força para essa grande multidão, mas não sei o que fazer, mas meus olhos estão postos em Ti. E aí ele começou a louvar, e veio uns profetas que falaram assim: aqueitai-vos de saber que eu sou Deus, nós não temos que lutar. E aí o que aconteceu? Eles louvaram ao Senhor, somente louve. E eles louvaram ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E aí eles não tiveram que lutar, e as bênçãos vieram. Eles pegaram tanto presente, tantas bênçãos, tantos despojos, que levou 3 dias. Por quê? Porque nós louvamos ao Senhor. Então, amados, busca a verdade. Não deixe que as coisas lá fora venham tirar você da presença de Deus. E você que está me assistindo, se você não conhece a verdade ainda, se você não conhece a palavra de Deus, eu te faço um convite. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, se você não tem forças, se você está sendo escravo do pecado, eu tenho uma notícia para você. Jesus quer te chamar de filho. De filho. Porque quando nós somos servos do Senhor, quando nós temos a intimidade com Deus, nós nos tornamos filho. E é isso que Deus quer para mim e para você. Então que Deus venha falar com você mais nesta palavra. É uma palavra muito gostosa, e que o Senhor venha te abençoar a cada dia. Amém? Vamos louvar ao Senhor, amém? Enquanto os irmãos chegam, fica de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, Pai amado. Senhor, eu preciso a cada dia, Pai, me libertar, Senhor. A cada dia, Senhor, conhecer a verdade, Pai amado. Senhor, como o apóstolo Paulo dizia na Tua palavra, Senhor: ó homem miserável que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aquilo que eu não quero fazer, eu faço, e aquilo que eu preciso fazer, isto eu não faço. Ó Deus, mas Paulo também disse: nada poderá me separar do amor de Deus. Aquele que anda segundo o Espírito e não anda segundo a carne. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa cada um, meu Pai. Abençoa, Senhor, aquele que está com o coração preocupado, ó Deus, aquele que está com o coração triste, ó Deus amado, que a verdade venha consolar, que a verdade venha restaurar, que a verdade venha avivar, Senhor, a cada dia, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, toma nas Tuas mãos, Senhor, porque a Tua verdade cura, a Tua verdade restaura, a Tua palavra renova, a Tua palavra transforma, a Tua palavra, Senhor, nos leva a um caminho mais excelente, Pai amado. Eu Te louvo, ó Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor.